Nessa viagem ao Engenho Santana, voltaremos ao tempo da colonização do Brasil. Vamos conhecer um pouco da história deste pequeno povoado do município de Ilhéus, Bahia, onde em 1537 foi implantado o engenho de açúcar de grande porte. A produção de açúcar para exportação foi o suporte econômico, social e político da colonização. No século XV, o consumo de açúcar, ainda especiaria rara, tornava-se cada vez mais popular. Os portugueses foram os pioneiros na exploração do produto a partir de suas colônias na África. No Brasil, a produção de açúcar para exportação acontece com a partilha da terra em capitanias. Assim, a exemplo de Jorge de Figueiredo, outros donatários também distribuíam lotes de terras aos colonos que iniciaram a formação das primeiras povoações, vilas e plantações na costa do Brasil. Para poucas pessoas ricas e influentes da corte, os donatários e o próprio governo português doavam sesmarias, que eram grandes extensões de terras destinadas à implantação de engenhos de açúcar, como esta sesmaria que foi doada a Mendes-Sá. E assim foram lançadas as bases do desenvolvimento econômico, social e político do Brasil. Como se pode observar, quando a coroa portuguesa fez a partilha das terras, os povos nativos não foram considerados, mas a terra já era habitada por várias nações indígenas. A capitania de São Jorge era habitada no litoral pelos Tupiniquim. No interior viviam os Aimoré, além de Camamu viviam os Tupinambá e bem mais acima os Potiguar. Enfim, apesar de todas as terras do Brasil estarem povoadas, os povos nativos foram considerados como selvagens, incivilizados, gentios. Foram utilizados como mão de obra escrava, objetos sexuais e aliados quando era necessário. A resistência indígena foi duramente reprimida pelas bandeiras, pelas intervenções militares, pela doutrinação religiosa e pela formação de aldeamentos. Este é o marco da ocupação destas terras pelos colonos, que aqui chegaram há quase 500 anos atrás. Ilhéus, hoje uma bela cidade, foi uma modesta vila, sede da capitania de São Jorge dos Ilhéus. E o Rio do Engenho, hoje um simples povoado, foi nos tempos coloniais um grandioso engenho de açúcar, polo do desenvolvimento econômico da capitania. A sesmaria, que deu origem ao engenho de Santana, foi doada por Jorge de Figueiredo Corrêa a Mendes-Sá, fidalgo português, que mais tarde foi o terceiro governador-geral do Brasil. O engenho de Santana, mais conhecido atualmente como Rio de Engenho, foi sede de um dos maiores engenhos do Nordeste brasileiro. Aquele engenho chegou a possuir 400 escravos no seu apogeu e chegou a produzir 10 mil arrobas de açúcar por ano. O engenho de Santana foi construído, a sede pelo menos foi construído num local privilegiado, às margens do rio Santana, onde o rio desce cascateando, é um local verdadeiramente paradisíaco. O que é interessante do Rio de Engenho é a história que aquele engenho possui. A reação negra que houve ali, a reação do escravo, foi diferente do que se conhece em outras localidades do Brasil. No final do século XVIII, os escravos tomaram o próprio engenho, mataram o mestre de açúcar e durante 2 anos os escravos dominaram totalmente o engenho. Eles chegaram a fazer um manifesto reivindicando, fazendo reivindicações como se fossem operários conscientizados de hoje.
Através deste rio, o Ribeira de Santana, ou simplesmente Rio do Engenho, muitos barcos conduzidos por mãos escravas transportavam caixotes de açúcar, alimentos, algodão. Esse rio era a distância de uns 100 e poucos metros de largura. Então, essa cachoeira tinha uma altura, pelo mínimo de 30 ou 60 metros de altura. Mas com a continuação dos tempos, então se vão aterrando e ela vai ficando sobre água, né? Diversos canoeiros aqui que tiravam madeira de praquejada, né? Aquelas peças para casas, né? Esteio, linha, cargo, vara. Então isso aqui descia as canoadas. Descia aqui no fundo da igreja, tinha uma passagem de água, eles soltavam as balsas lá, caía aqui no poço. Então isso aqui é que naquela época era tudo bom de se viver. Mas agora tudo acabou. Essas terras já foram grande canavial. Daqui saíram lenha para as fornalhas, serviram de cama para os escravos cansados, de esconderijo para os fugitivos, também fornecer alimento com seus frutos e plantações. O Engenho Santana foi propriedade de gente famosa de todos os períodos da história do Brasil. Em 1537, seu proprietário foi Mendes Sá, depois sua filha, a Condessa de Linhares. A Condessa doou aos jesuítas, que administraram até 1759, ano em que foram expulsos do Brasil. O engenho foi a leilão público, sendo arrematado por Manuel da Silva Ferreira. Em 1810, passou ao Marquês de Barbacena e depois ao Brigadeiro Sá Bittencourt. Atualmente, as terras da Sesmaria pertencem à senhora Alice Maranhão. Hoje é outro tempo. O engenho não existe mais. A vida é diferente. As dificuldades são outras. Muitas mudanças foram feitas em nome do progresso. A escola encobre vestígios das antigas instalações do engenho. As casas de senzala também não existem mais. Aqui vivem famílias de trabalhadores rurais, pescadores, aposentados como Dona Estelina e seus filhos, que muitas histórias sabem contar. Dona Laura e seu roxinho, exemplos de amor pelo lugar. Só restou a simplicidade dos moradores atuais, que labutam para ver novamente o esplendor deste lugar. A igreja ainda resiste, pois é morada da Senhora Santana, santa de personalidade, como conta a lenda. Sempre aparecia na pedra, lá no meio do ribeirão, mostrando que queria ficar próximo das águas. Era tempo perdido levar ela para lá, porque ela tornava a aparecer cá. A igreja é o símbolo que marca essa época. A Senhora Santana é mãe do lugar. Essa igreja é muito antiga. Foi concluída em 1733 pelos padres jesuítas. É tombada pelo patrimônio histórico-cultural como uma das igrejas rurais mais antigas do Brasil. A sua torre, o seu material e a sua estrutura são do período colonial. A pia em mármore Carrara e a imagem original da santa foram trazidas de Portugal. E onde está agora a opulência do engenho? Sua grandeza se deduz pelo caldeirão, resistindo ao tempo para mostrar a fervura sob o calor do fogo, que transformava o caldo em melado de cana. Dona Maria sabe que seu fogão é relíquia histórica. Já fez parte do Engenho Santana. E hoje serve para fazer beiju, que ela vende na feira. E assim pode comprar o arroz e o feijão e alimentar a sua família. Os caminhos da cana, transportada pelos escravos, ainda estão marcados nos sulcos deixados pelo peso do carro de boi. E da roda d'água que o engenho movia, hoje existe apenas vestígios do extenso canal por onde as águas corriam para, com sua força, gerar a energia. Mas e as riquezas, o esplendor? Mas o engenho tem também histórias de luta e resistência. Os escravos daqui são referência para compreendermos que os negros nunca aceitaram a escravidão. Aqui foi palco de revolta com morte, ocupação e reivindicação.
Vamos escrever nosso lado, para que os donos não venham dizer que nós queria bagunçar. E onde tu aprendeu a leitura? Foi nas andanças, na lida. Vejam isso. Meu Senhor, nós queremos paz e não queremos guerra. Se meu Senhor quiser paz, há de ser nessa conformidade. Se quiser estar pelo que nós quisermos a saber. Escreva que em cada semana há de nos dar os dias de sexta e sábado para trabalhar para nós mesmos. E há de nos dar rede, tarrafa e canoas. E não há de nos obrigar a fazer camboas, nem a mariscar. Se quiser fazer camboas e mariscar, que mande seus pretos mina. E que na planta da mandioca, os homens queremos que só tenham tarefa de 2 mãos e meia, e as mulheres de 2 mãos. A farinha há de ser de 5 alqueires rasos, pondo arrancadores bastante. A medida de cana há de ser como aqui se praticava. Para cada medida, um cortador e uma mulher para carregadeira. A tarefa de cana há de ser de 5 mãos, e não de 6. Há 10 canas em cada flecha. Os atuais feitores não os queremos. Faça eleição de outros, com a nossa aprovação. E nas moendas há de pôr 4 moedeiras, 2 guindas e uma carcanha. Em cada caldeira há de haver botador de fogo. Em cada terno de faixas, o mesmo. E no dia de sábado, há de haver, remediavelmente, peja no engenho. Poderemos brincar, folgar e cantar, em todos os tempos que quisermos, sem que isso nos impeça, nem seja preciso licença. A estar por todos os artigos acima e conceder-nos estar sempre de posse da ferramenta, estamos prontos para o servirmos